noite, que bom estarmos aqui todos reunidos novamente nesse dia. É muito bom saber que vocês estão aí do outro lado, nos ouvindo, compartilhando conosco essas escolas vivenciais. A sua presença é muito importante. A gente conta com isso, tá? Para a gente ficar motivado e procurar sempre fazer escolas, né? Cada dia melhores, cada vez que atraiam mais a vocês, tá bom? E hoje a gente tem uma pessoa muito especial que vai falar com a gente. Hoje o seminarista Jefferson, da Diocese de São João del Rei, né, mas que atua na paróquia do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, ele vai falar conosco sobre a campanha da fraternidade. Então, bem-vindo, Jefferson, e a gente agradece muito. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta escola vivencial que nesta noite o Cursilho promove, que tem como objetivo refletir acerca da temática da campanha da fraternidade deste ano de 2021. Eu sou Jefferson, sou seminarista da nossa Diocese de São João del Rei e tenho então a alegria de poder estar com vocês nesta noite. Mas antes, eu convido a cada um de vocês, em atitude de oração, rezar, pedindo, invocando a ação do Espírito Santo para que Ele esteja conosco nesta noite, que Ele nos ilumine, que Ele nos inspire, que Ele abra o nosso coração para acolher esta mensagem, para acolher esta noite de reflexão, a reflexão que nós temos proposta para esta escola vivencial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora, consagrando a ela esta nossa noite, este nosso momento de escola vivencial. E peçamos também a intercessão de São José, nós que estamos neste ano a ele dedicado pela Igreja e nós que já estamos no mês de março, mês em que nós celebramos a sua solenidade, mês que é dedicado então a este grande santo, patrono da Igreja, glorioso São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, novamente, a minha saudação, a minha acolhida muito afetuosa, muito fraterna, a cada um de vocês que está conosco nesta noite, para refletir então acerca da temática que a Igreja nos propõe para este ano de 2021, acerca da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, que é um verdadeiro patrimônio da Igreja no Brasil, que, com toda certeza, é uma das maneiras de se viver a espiritualidade quaresmal. A espiritualidade deste tempo quaresmal que é marcada, sobretudo, pelo apelo à conversão, o apelo a voltarmos para Deus de uma maneira mais intensa o nosso coração. Nós temos aquelas famosas vias, aqueles 3 pilares que marcam esse tempo quaresmal, o jejum, a oração e a esmola. Pela oração nós voltamos o nosso olhar a Deus. Nós somos chamados a intensificar a nossa vida de fé, de escuta da palavra, de oração, de vivência dos sacramentos. Pelo jejum nós voltamos o nosso olhar para nós mesmos. E pela esmola, pela caridade, nós voltamos o nosso olhar para o outro. Na busca então desse encontro com Jesus, pessoal, mas também comunitário, enquanto igreja,
que nos propõe, então, que nos leva a essa experiência da conversão. E um coração que se converte, um coração que se encontra de fato com Cristo, jamais poderá ser indiferente à realidade dos nossos irmãos e irmãs, jamais poderá ser indiferente à realidade que nós temos no nosso tempo presente. Toda conversão, toda experiência autêntica de fé, ela não fica restrita apenas ao âmbito pessoal, individual. Aqueles que fazem essa experiência nesse tempo quaresmal partilham nessa renovação de vida com aqueles que estão à sua volta. Aqueles que estão, quer dentro da família, dentro da nossa comunidade, quer a sociedade como um todo, esses âmbitos colhem frutos dessa experiência de conversão daqueles que de fato vivem a espiritualidade deste tempo quaresmal. Isso porque a nossa fé é uma fé encarnada. A fé cristã é uma fé encarnada, é uma fé que se envolve na concretude da vida, na concretude da história, porque o Cristo se encarnou. O Cristo se encarnou, assumiu a nossa natureza, caminhou conosco nesta terra, então a nossa fé é uma fé encarnada. E é justamente neste contexto, estou falando isso para nos sintonizar, para entrarmos e entendermos o contexto que a Igreja, atenta aos sinais dos tempos, nos propõe como reflexão a cada ano na campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, situada dentro do contexto quaresmal, ela vem nos levar à reflexão, ela vem despertar, então, no nosso coração uma reflexão acerca das fragilidades que afetam a nossa sociedade, que afetam o nosso tempo, nos propondo, então, que nós cristãos, como sal da terra, como luz do mundo que somos, que nós iniciemos processos de transformação à luz da palavra de Deus como resposta de um coração que se converte. Então, sempre as temáticas que a campanha da fraternidade nos propõe a cada ano, elas estão neste âmbito, Nós podemos incluí-la na dimensão aí da esmola, da caridade, que envolve o outro, Então, a Igreja traz à reflexão algum tema no nosso contexto social que se apresenta como uma fragilidade. E isso já há mais de 60 anos, A espiritualidade da campanha vem agregar, então, o período quaresmal, nos propondo, então, essa conversão que engloba, sem tirar o mérito da oração, do jejum, da caridade, que engloba a reflexão sobre o serviço aos irmãos, sobre a sociedade, sobre o próprio planeta, nos propondo, então, que se inicie processos de transformação. Então, esse é um primeiro contexto, para situarmos acerca do objetivo da campanha da fraternidade. E neste ano de 2021, nós somos chamados a refletir sobre o diálogo. O tema da campanha, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Essa caracterização do diálogo como um compromisso de amor, ela tem a sua origem em São João Paulo II. No ano de 1995, o então Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, ele publicou então uma carta encíclica, que trata sobre o empenho ecumênico, chamada Ut Unum Sint. Então, nessa sua carta encíclica, o Papa João Paulo II caracterizou o diálogo então como esse compromisso de amor. E por que se faz tão necessário para nós cristãos, no atual contexto, refletirmos acerca deste tema? Por que o diálogo ele é um tema tão caro a todos nós cristãos? Eu elenco 2 pontos, primeiramente. Em primeiro aspecto, o diálogo ele é importante, a nossa reflexão, porque ele é um dado estritamente ligado à nossa fé. Se nós olharmos a palavra de Deus é um grande diálogo, um diálogo entre Deus e a humanidade, entre o Criador e a criatura, e também a nossa experiência de oração. Quando nós nos colocamos em oração, nós estamos
pondo em prática o diálogo. Nós estamos rezando, falando a Deus, né, das nossas necessidades. E Deus nos responde através de sua palavra. Então, já na própria experiência de fé e de oração, o diálogo está presente. E depois, um segundo aspecto, que se faz central também na reflexão da campanha da fraternidade deste ano, é que o diálogo, ele é um dado humano. Nós, seres humanos, nós somos criados, não é, para o diálogo. Nós só nos construímos, nós só crescemos a partir da experiência da escuta daquilo que está além de nós mesmos, da escuta daquilo que está além de nós, né, do encontro com o outro, da escuta do outro, né? O outro que não é para nós um inimigo e que, apesar da sua diferença, se apresenta para nós como uma riqueza. De fato, nenhum de nós nos construímos sozinhos. Nós precisamos do outro e o diálogo é a via por excelência para esse crescimento, para esse encontro com o outro. E quando nós crescemos, enquanto cidadãos, enquanto pessoas humanas, a sociedade como um todo, o mundo como um todo, não é, colhe frutos. O mundo também, a sociedade se desenvolve na medida em que nós, individualmente, traçamos um caminho firme de diálogo. Aquele diálogo muitas vezes discreto, aquele diálogo sem alarde, perseverante, mas que vai como que resolvendo, impedindo que desavenças, que divisões progridam na nossa sociedade, construindo assim, com toda certeza, um mundo melhor. Então essa é uma primeira verdade que a campanha vem nos despertar. O ser humano foi criado para o diálogo. O diálogo é um dado humano, somos criados para esse diálogo. E o diálogo não se resume, apesar de ser a ideia presente, né, popularmente, mas o diálogo ele não se resume apenas num simples ato de conversar. Muito embora seja através da conversa, né, que o diálogo ele se realiza de uma maneira mais concreta, mais imediata, mas o diálogo ele ultrapassa, né, ele transcende esse simples ato de conversar. Isso quem nos diz é o Papa Francisco. É o Papa Francisco, em sua encíclica Fratelli Tutti, né, Todos Irmãos, lançada no ano passado, no capítulo 6º, inclusive é uma sugestão de leitura para nós, dentro do contexto da campanha da fraternidade, o capítulo 6º da Fratelli Tutti, o Papa Francisco vem trabalhar justamente esse aspecto do diálogo. E ele caracteriza o diálogo com as seguintes palavras, abre aspas, aproximar-se, expressar-se, ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, esforçar-se por entender-se, procurar pontos de contato. Tudo isto se resume no verbo dialogar. Fecha aspas, Fratelli Tutti, parágrafo 198. Ou seja, o Papa se utiliza de uma série de verbos, não é, que conferem significados ao diálogo e que apontam, não é, o diálogo, aponta o diálogo para além da conversa. Ou seja, o diálogo ele se insere para nós então como um paradigma de vida, como um estilo de vida. O diálogo, na linha da Fratelli Tutti, é para nós um estilo de vida. O que vem a dizer isso? O que significa isso? É justamente o entendimento, é justamente ter na nossa consciência, no nosso coração, um pressuposto de que o outro, de que aquele que é diferente de nós, aquele que vive uma outra espiritualidade, aquele que pensa diferente de mim, né, não é algo ou alguém que me anula. O que é diferente de mim não se opõe a mim totalmente, mas é uma riqueza que tem a me ensinar, né, e que deve ao mesmo tempo, num caminho de comunhão, né, construir a unidade e construirmos então, não é, a unidade nessa diversidade. Um exemplo bem prático, bem concreto, para nos ajudar nesse entendimento. Nós podemos pensar na igreja. A igreja ela é formada
por inúmeros serviços, inúmeras pastorais, inúmeros movimentos, diversas espiritualidades, né? A igreja é formada por essa diversidade que com toda certeza é fruto do Espírito Santo, né? Como nos diz a palavra. Mas apesar desses diferentes estilos, dessas diferentes espiritualidades, das diferentes missões, essa diversidade, essas pastorais, esses movimentos, eles não se anulam, né? Eles não se opõem, mas eles se completam, eles formam juntos, não é, o corpo de Cristo. E quando de fato buscam a comunhão, cooperam para a unidade, fazem construir o reino de Deus entre nós, né? E à luz desse exemplo, né, um estilo de vida dialogal que nos propõe o Papa Francisco é justamente ter como pressuposto que essa existência do diferente, essa diversidade, ela é positiva, ela é enriquecedora. Se eu participo de uma pastoral, se eu participo de um movimento que tem uma espiritualidade, se o meu irmão participa de outra pastoral, de outro movimento, com uma outra espiritualidade, ele não me anula, mas diante dessa diferença eu sou chamado, a acolher a algo que me enriquece. Ele tem algo que enriquece a minha espiritualidade, o meu modo, de viver. Nós não poderíamos viver numa igreja, numa sociedade de espelhos, de clones. Uma sociedade de espelhos, uma igreja de clones, formados em série, perderia sua beleza. Seria uma experiência muito pobre, Então, ao refletirmos sobre o diálogo, nós devemos pensar, então, primeiramente, que, à luz da palavra do Papa Francisco, ele deve ser para nós um estilo que busca se aproximar, que busca ouvir, que se esforça em entender os diferentes pontos de vista, que se esforça em procurar pontos de contato para entender o outro. E aconteça, então, assim, na sua concretude, o diálogo. Então, na linha da Fratelli Tutti, o diálogo é entendido como esse estilo, como essa atitude, que se abre de fato num caminho de intercâmbio, numa via de mão dupla. O outro, aquele que é diferente de mim, ele me completa. O que ele tem de especial me completa. Mas ao mesmo tempo, ele também é completado por mim. Ele é completado por mim, então é um intercâmbio, Todos nós trazemos algo de especial na nossa pessoa. Os outros também, então, nesse intercâmbio, nós nos construímos, nesse intercâmbio, o diálogo, então, se concretiza. Mas algo também importante de se pensar é que, para que isso se torne uma realidade, é necessário uma coisa muito importante, que nós reconheçamos a nossa identidade, porque senão o diálogo não acontece em qualquer instância. Se nós não conhecemos a nossa identidade, o diálogo como estilo de vida não se concretiza. Nós não vamos conseguir estabelecer relações dialogais, Quem sou eu? O que eu tenho de especial? Quais são os meus valores? Qual é a minha história, as minhas raízes, as minhas origens? O que eu, com as minhas fraquezas, com as minhas sombras, com as minhas luzes, o que eu tenho de oferecer para o outro? O que eu tenho para oferecer para a sociedade, para a igreja? É interessante pensarmos que todos nós, independente de quem somos, nós temos sempre algo para oferecer. Nós sempre temos algo para oferecer que enriquece a experiência do nosso irmão. Nós temos algo a oferecer. Então percebamos que esse estilo de vida dialogal que nos propõe o Papa, que está de acordo com a proposta da campanha, é então esse intercâmbio. Eu reconheço e me proponho a acolher o que o outro tem a me oferecer, mas ao mesmo tempo reconhecendo aquilo que tem de especial em mim, não abandonando a minha identidade, eu ofereço aquilo que eu trago
de mais especial na minha existência, na minha pessoa, na minha individualidade, para enriquecer a pessoa do outro, né? Então, esse é um primeiro horizonte importante, né, para situarmos, então, essa experiência do diálogo. Mas, e aqui entra um ponto que a Igreja quer nos chamar a atenção, né, que serve de reflexão para nós nestes tempos em que nós estamos vivendo. Em determinados momentos da história, parece que a humanidade se esquece dessa verdade. Essa verdade que nós somos seres dialogais, né? E passa a viver, então, o que nós poderíamos chamar de uma mentalidade do cada um por si. Nós nos esquecemos que precisamos do outro e entramos, então, numa mentalidade do cada um por si. E disso nasce, então, a experiência do individualismo, as polarizações, que é uma realidade tão presente no nosso tempo, né? O egoísmo, a prepotência. E eu passo a enxergar o outro, a enxergar aquele que é diferente de mim, não como uma riqueza, né? Como eu dizia, uma riqueza que me completa e que é completado por mim. Mas o outro se torna uma ameaça. O outro se torna para mim um inimigo, né? Um inimigo ao qual eu tenho que suprimir. E quem perde com isso, então, né, é o diálogo. O diálogo, então, não se constrói. E quantas consequências negativas, concretas, não surgem, né, frutos dessa situação. Isso de uma maneira muito próxima a nós, nas nossas famílias. Quando não há diálogo, quantas famílias que se dividem, que se perdem, né? No nosso trabalho, quantas situações de exploração, nas nossas comunidades paroquiais, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, né? Ou em outras palavras, quando nós nos fechamos, né, na mentalidade do cada um por si, nós vivemos não um diálogo, mas nós vivemos aquilo que nós poderíamos chamar de um monólogo. E se não há um diálogo, algo dá errado. Se não há um diálogo, ao invés de nós nos construirmos, nós nos destruímos. Nós seguimos caminhos contrários, né? E é justamente essa experiência. Se falta o diálogo, nós vamos tecendo relações de monólogos. Um diálogo ele pressupõe sempre dois polos, né? Se isso não acontece, estabelece um monólogo. Se um desses polos é suprimido, né? Isso, como eu disse, pode acontecer em casa, quando dentro de uma família, dentro de um casal, né? Somente um fala. Isso pode acontecer no trabalho, isso pode acontecer na política, quando aqueles que estão à frente se recusam, né, a acolher as vozes do povo. Isso pode acontecer também com muita frequência, como acontece, né, nas redes sociais. O Papa Francisco é interessante, e na Fratelli Tutti ele fala do barulho das redes sociais. Um ambiente muitas vezes em que todos querendo se autoafirmar, né, em meio a uma inundação de informações, uma troca febril de opiniões, as redes sociais não se abrem a essa experiência plena de um diálogo, mas pelo contrário, né, ela vai nos habituando àquela detestável prática de querer destruir o outro através das redes sociais, destruir a sua imagem, destruir a sua reputação. E esse espaço que deveria ser para nós um espaço de fraternidade, um espaço que é tão precioso para nós, se torna um verdadeiro campo de batalha. Então é necessário, né, que nós criemos uma certa educação, um certo bom senso, né, um bom uso nas redes sociais, para que possam ser então caminhos de diálogo, caminhos de fraternidade. Muitas das vezes, e as redes sociais refletem isso, né? Em situações que exigem essa troca, né? Esse entendimento através de um diálogo. Muitas das vezes nós já chegamos diante do outro, da opinião do outro, já como que armados, né? Nós nem queremos ouvir, nós nem queremos entender o ponto de vista do outro, né? Aquilo que o faz ter essa ou aquela opinião. Então nós não buscamos sequer
encontrar pontos de consenso para iniciarmos, né, um diálogo construtivo. Enfim, então esses são alguns diagnósticos que a Igreja, que a campanha da fraternidade nos chamam a atenção. Né? Esses diagnósticos que nos vão como que identificando na nossa vida, na nossa atual realidade, caminhos, não é? Consequências tão desastrosas, tão desafiadoras de quando falta o diálogo, de quando o diálogo é ausente. Nós somos chamados a refletir isso não somente de modo abstrato ou então longe das nossas realidades, né? Mas nós somos chamados a voltar o nosso olhar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Será que eu de fato tenho sido uma pessoa de diálogo? Será que eu tenho promovido nas minhas relações esse tipo de postura? Ou usando uma palavra que é muito usada, né, no texto base da campanha. Será que eu sou uma pessoa que constrói muros ao invés de pontes? Será que eu tenho sido então esse construtor de muros? O lema nos diz, né? Cristo é a nossa paz, do que era dividido, ele fez uma unidade. Do que Cristo faz uma unidade, será que nós, enquanto pessoas de fé, temos feito divisões? Então, uma reflexão que cada um de nós, né, deve fazer, deve buscar neste tempo de quaresmal, não é, à luz dessa proposta da campanha. Mas nós não podemos ficar somente em diagnósticos. É um grande perigo, né, selecionarmos um monte de situações em que falta um diálogo, uma série de diagnósticos, mas não apontarmos caminhos concretos para superar, ao menos iniciar processos de superação diante dessa realidade. Nós, de fato, não podemos, né, desistir do diálogo. Nós devemos construir caminhos, né, concretos para que ele seja cada vez mais presente em nosso meio. Eu acredito que uma das piores situações que poderia acontecer em uma cultura, que poderia acontecer em uma sociedade, é se ela desistisse, né, de dialogar. Se ela passasse a acreditar firmemente que o diálogo não é mais a solução. Isso seria muito triste, isso faria muito mal, né? Mas nós, como pessoas de fé, chamados a olhar a realidade com esperança, sabendo que nós somos assistidos pela graça de Deus, nós devemos então construir esses caminhos de diálogo. Então, já encerrando para o final dessa nossa colocação, eu gostaria de atingir alguns pontos, né, que viabilizam e que nos ajudam a ser então pessoas de diálogo. Uma primeira coisa importante de se fazer: o que fazer quando nós nos deparamos dialogando com quem não aceita o nosso ponto de vista? É uma situação cotidiana, não é raro, né, nos depararmos em situações em que uma das partes, um daqueles polos que compõem o diálogo, se recusa a, de fato, construir esse diálogo, fazer um caminho de diálogo construtivo. É uma realidade. O que fazer diante dessa situação? Acredito que uma primeira atitude é justamente nos colocar no lugar do outro. É algo difícil, não é simples, né? Nos colocar no lugar do outro, nos colocar na situação do outro. Porque justamente no nosso relacionamento diário, nós podemos nos encontrar com pessoas agressivas, ou então com pessoas com temperamento difícil, pessoas depressivas, que têm dificuldade no relacionamento. E muitas das vezes a nossa primeira postura é rotular aquela pessoa, é julgá-la como ignorante, né? Como alguém que é fechado em si. Mas quando eu faço então esse movimento de me colocar no lugar dessa outra pessoa e passo então a buscar conhecer a sua história de vida, os seus traumas, a sua formação, nós poderemos muitas das vezes entender que o que está por trás, né, dessa agressividade, o que está por trás desse fechamento, muitas das vezes são alguns processos de sofrimento que a pessoa carrega.
São situações de sofrimento em sua história, né, que a fazem como que a inibe, né? Esses sofrimentos às vezes podem inibir a pessoa, deixando então incapaz, né, de se abrir ao outro, de dialogar, tornando então a tornando resistente diante da proposta do diálogo. Esse é um primeiro ponto, né? Buscar entender a história, o processo histórico, as feridas dos outros. Muitas das vezes isso está por trás, né, de situações de fechamento que impedem o diálogo. Uma segunda colocação: nós que queremos ser pessoas de diálogo, o diálogo requer paciência e perseverança. Paciência e perseverança. Usando a imagem, né, daqueles que tecem um tapete. O diálogo é uma arte. Nós devemos, assim como aqueles que tecem um tapete, né, nós devemos tecer o diálogo pacientemente. Muitas das vezes nós encontramos, né, resistências, então nós devemos ter criatividade diante das resistências. Dentro da paciência, muitas vezes é preciso ceder, saber dar um passo atrás, né, sem renunciar à nossa identidade. A nossa identidade é algo primordial, os nossos valores, os nossos princípios, né? Mas às vezes é necessário ceder, às vezes é necessário tolerar, né, para superar os conflitos, para buscar então um consenso. Então nós que queremos ser pessoas de diálogo, às vezes é preciso dar um passo atrás, é preciso saber ceder. Quantas situações de divisão, de conflitos, não vão ganhando corpo porque uma das partes não sabe ceder, não sabe esperar o tempo certo, né, para se colocar. Um terceiro ponto: aprendermos a apresentar ao invés de impor. Muitas das vezes, nas nossas relações, nós queremos, ao invés de apresentar as nossas ideias, impô-las. Então, ao nos colocarmos diante do outro, diante desses dois caminhos, né, de impor e de apresentar, optar pelo apresentar. O impor é uma atitude extremamente negativa, né, agressiva. Ao tentarmos impor algo, nós podemos nos desumanizar, nós podemos ferir a dignidade da outra pessoa, né, destruir a sua identidade. Mas o apresentar, ao contrário, não. É uma atitude positiva e também indispensável. Então, né, nós devemos, então, num caminho de amadurecimento mútuo, não impor, mas saber apresentar. Apresentar as nossas ideias, apresentar, né, ao meu ponto de vista. Então, nesse diálogo, a própria pessoa, o próprio ouvinte vai chegando às suas conclusões. Não é se o outro estiver errado naquilo que nós estamos tentando conversar, se eu apresento, se eu sei apresentar, né, muitas vezes não é somente o que eu falo, mas o modo como eu falo. Né? Se eu sei fazer isso, se eu sei ter essa atitude, a própria pessoa vai então chegar às suas conclusões de um modo pacífico, de um modo maduro, de um modo harmonioso. Né? Então, saber, ao invés de impor, apresentar. E por fim, não é, fazer das nossas famílias escolas de diálogo. Os nossos lares, sobretudo as nossas casas, né, que são lares cristãos, famílias cristãs, nós devemos fazer da nossa família escolas de diálogo. O diálogo é de fato um instrumento indispensável, né, para que no ambiente do lar haja harmonia, haja concórdia. Se uma família sabe dialogar, com toda certeza, os problemas são solucionados de uma forma lúcida, de uma forma madura, alicerçados na fé, alicerçados no bom senso, né? E que esse diálogo, então, não é, começa entre o casal, não é, no dia a dia, e isso vai sendo passado para os filhos. Então, que os pais, né, eduquem os filhos a dialogarem entre si, a dialogarem consigo, né, com os pais, a dialogarem com Deus, a escola, ou melhor, a faculdade,
A família é uma escola, né, de diálogo que ensina também, né, os filhos a dialogarem com Deus na oração, né? Então, transformar as nossas casas, transformar as nossas famílias em lugares de diálogo. Então, nós podemos, então, concluindo, lançar essa palavra de esperança, né? Não deixemos desanimar no caminho do diálogo. Não deixemos, né, com que o diálogo seja algo distante de nós, mas que seja algo muito concreto, que seja, quem sabe, né, um caminho novo que a minha família, que a minha pastoral, que o meu movimento vai colocar como objetivo, né, para este ano de 2021, como um caminho de mudança, né, agregando a este caminho de conversão, de encontro com Cristo, que eu desejo fazer nesse tempo quaresmal. Que nós possamos, como eu disse, olhar para Jesus, que nos diz o lema da campanha, retirado da carta aos Efésios, né? Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Que ao nos encontrarmos com Ele, neste tempo quaresmal, pessoal ou comunitariamente, nós possamos então nos abrir e acolher essa proposta do diálogo como um verdadeiro compromisso de amor. Que nós possamos pedir a Nossa Senhora, a São José, neste ano a ele dedicado, né, que nos ajude, que nos auxilie neste caminho de reflexão que a campanha da fraternidade nos propõe. E para encerrar, eu convido, né, a rezar comigo a oração da campanha da fraternidade, pedindo a Deus que tudo isso que nós colocamos, que nós falamos, possa então, de uma maneira muito concreta, se tornar realidade na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Então eu convido você na sua casa, onde você está nos acompanhando, em atitude de oração, no silêncio no seu coração, elevar comigo esta prece, essa oração a Deus, a oração da campanha da fraternidade neste ano de 2021. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, com esta oração, eu concluo a minha colocação, né, desejando então que a todos vocês possam viver um período quaresmal muito especial e, de modo especial, refletindo então sobre a temática da campanha da fraternidade. Espero ter ajudado com essa simples colocação, essa simples reflexão. Agradeço também, né, a oportunidade de poder estar aqui com vocês e sempre que necessitarem, né, nós estamos disponíveis para ajudá-los. Muito obrigado pela companhia, um forte abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado. Nós é que agradecemos ao Jefferson, né, que fez essa linda reflexão conosco hoje. Então, a gente pede a Deus que a gente possa ser ponte e não muro, né? Que possamos estar imbuídos do nosso objetivo do cursilho, né? Que podemos ser evangelizadores de ambientes e estarmos em todos os lugares, né? Testemunhando
o Cristo, nosso Salvador. Muito obrigada, Jefferson, por todo esse carinho dedicado a nós, cursilistas. E, aproveitando, eu queria convidar novamente a todos, venham participar conosco. O nosso setor ainda não está todo montado. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de gente que queira estar junto conosco, trabalhando na obra do Senhor. Então, venha, nos procure, tá? Procure o Wesley, procure o João Francisco, porque tem muita coisa para a gente fazer, mesmo durante essa pandemia, não é? Então, nós contamos com vocês. Lembrando também, né, tá passando aí direto para vocês, mas vamos relembrar que nesse final de semana acontece a nossa Assembleia Regional. Então, pedimos a todos orações para que tudo corra, né, da melhor forma possível, que a gente possa realizar essa Assembleia online, né, de maneira muito diferente, mas que ela possa acontecer de uma forma muito bacana, agradável e satisfatória, que a gente possa aprender muito e depois ter como repartir todo esse aprendizado, né, que vai acontecer durante a Assembleia. Então, a gente conta com as orações de todos. Muito obrigada a todos pela presença, pela participação, e a gente continua aí no aguardo, esperando que vocês estejam conosco nas próximas, tá? Terça-feira tem mais Escola Vivencial, e aguardem, vem novidades por aí, tá bom? Contamos com vocês. Maria, Mãe de Deus da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite.